Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Bible Tour, agora meditando sobre a carta aos Filipenses. A carta enviada à cidade de Filipo. É isso que nós vamos ver. Paulo falando, a narrativa de Paulo, a Paulo falando com a cidade ou com a igreja de Filipo ou com os filipenses. Eu quero, a exemplo do que nós fizemos com a carta aos Efésios, eu quero que você acompanhe nessa tela, essa imagem que está aí na sua tela. A igreja de Filipo, ela também foi descrita, a inauguração dela também foi descrita em Atos dos Apóstolos. Você vai ver Paulo chegando em Filipo em Atos 16. Você vai ver que Paulo vai para Filipo porque o Espírito Santo mandou. Ele iria para outro endereço e o Espírito Santo proibiu e ele foi para Filipo. Então você vai ver lá em Atos 16, a partir do verso 12, essa viagem aos filipenses, essa viagem a Filipo sendo uma viagem definida pelo Espírito Santo. Ele vai de Troade a Filipos, a primeira cidade da Macedônia. É isso que a gente vê no verso 12 de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Então, antes de ler a carta aos Filipenses, eu recomendo você ler Atos 16 para você trazer à memória como e quando, onde, como essa igreja foi instalada, como essa igreja foi instalada. É isso. Ele entra ali no verso 14 do capítulo 16 de Atos e vai mostrar essa implantação da igreja convertendo pessoas como a Lídia. A Lídia sendo convertida, a conversão de Lídia, a Bíblia vai dizer que ela abriu o coração dela para prestar atenção no que era dito por Paulo. Depois nós vamos ver Paulo no verso 18 de Atos 16, tirando o espírito de adivinhação de uma mulher. Você vai ver aqui novamente, como vimos no vídeo aos Efésios, que quando Paulo liberta essa mulher, tinha uma comunidade que vivia, lucrava com o espírito de adivinhação dela. Então a comunidade fica irritada com Paulo. Como é que você vai libertar essa mulher? Você está tirando a nossa fonte de receita. Por conta disso, Paulo vai ser, vai ser castigado, vai ser preso. É isso que nós vamos ver. A libertação, o verso 19 de Atos 16 vai deixar claro que a libertação estava mexendo nos interesses econômicos. Então Paulo sofre açoites, Paulo sofre prisão, mas o Espírito Santo está presente, Deus é com ele, Cristo o chamou, ele é ungido, então vai ter um terremoto, ele vai ter a oportunidade de fugir da cadeia, mas não foge, o carcereiro é batizado, o carcereiro leva ele para a casa dele, é batizado, ou seja, a gente vai ver o mover do Espírito Santo na instalação dessa igreja de Filipo. Então, por favor, antes de ler a carta aos Filipenses, dá uma lidinha em Atos 16 para você entender o contexto como um todo. A proposta do Bible Tour é mais que você entenda o que está lendo, é que você entenda a viagem como um todo, a Bíblia num tour como um todo. É por isso que fazemos essa leitura em poucos dias, muitos capítulos por dia, para que você tenha compreensão do todo. Essa é a proposta. E aí, dito isso, podemos começar agora então a entender a carta aos Filipenses. Começa lá em Filipenses, capítulo 1, verso 1, Paulo e Timóteo, deixando claro que essa carta está sendo escrita ali por essa dupla. Quem é Timóteo? Timóteo é um discípulo de Paulo. Você vai ver em Atos dos Apóstolos também a conversão de Timóteo. É isso que você vê lá em Atos dos Apóstolos. Esse Timóteo que vai ser convertido no capítulo 16, verso 1, quando Paulo chega a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, convertida ao cristianismo, mas de um pai grego. Você vai ver essa história, você vai entender quem é Timóteo. Por isso que eu gosto dessa leitura que vai conduzindo essa trilha pedagógica. Então nós vemos em Filipenses capítulo 1, verso 1, Paulo e Timóteo escrevendo a quem? A todos os santos em Cristo, ou seja, a todos os separados, os convertidos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos, ou seja, com as lideranças e com os servos, os diáconos dessa igreja.
Eu gosto dessa palavra diáconos. Quem é o diácono? É o voluntário, é o servo. Quando é que surgiram os primeiros diáconos? Aí você tem que ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que você vai ver que a igreja está crescendo e os apóstolos precisam recrutar mais voluntários. Ali surgem os primeiros diáconos, tá? Então, assim, a gente vai entendendo aqui a carta aos Filipenses. Então, capítulo 1, do verso 1 ao 2, a gente vai ver quem escreveu, para quem escreveu, quem estava lá naquela cidade. Depois, ali do verso 3 ao verso 11 do primeiro capítulo, é a hora que Paulo e Timóteo vão agradecer, vão dar ação de graças pela vida dos filipenses. A gratidão de Paulo pela cooperação de Filipe desde o primeiro dia. É isso que eu quero que vocês vejam. Verso 9. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo está orando, está agradecendo, está feliz com que essa igreja, está dando ação de graças e orando pelo que essa igreja está vivendo. Orando para que o amor deles aumente em conhecimento, em discernimento. Vai orar, vocês vão ver isso aí no capítulo 1, para que eles não sejam motivos de escândalo, para que eles vivam de maneira digna. Verso 27 do primeiro capítulo. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unanimemente pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isso da parte de Deus. Então, capítulo 1, a alegria de Paulo por essa igreja, a gratidão de Paulo por essa igreja, Paulo orando, agradecendo e pedindo a eles que eles não sejam motivos de escândalo. Paulo ainda vai deixar claro no capítulo 1 as prisões sofridas por ele. Mas ele deixa claro que está contando sobre essas prisões, não para desanimar, mas para mostrar para eles que até as prisões contribuíram para a expansão do ministério. É a hora que Paulo vai dizer, porque para mim, viver é lucro, né? Viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Paulo está dizendo, olha, estou contando os sofrimentos que eu estou passando, não é para desanimar vocês, não. É só para mostrar para vocês que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Se eu pudesse traduzir em uma frase, eu usaria esse texto para dizer para vocês. É isso que Paulo está fazendo. No capítulo 2, ele vai falar da imitação da humildade de Cristo. Agora ele vai dizer assim, olha, sejam humildes como Jesus foi e vivam em unidade como Jesus ensinou. Aqui ele vai mostrar o Jesus como um exemplo de humildade e obediência. Então aqui ele está mostrando esse Paulo que está falando com essa igreja, que ele instalou lá atrás. Ele está dizendo, ele está dando um feedback no capítulo 1, eu estou feliz por vocês, eu dou ação de graça por vocês, eu oro por vocês, eu estou sofrendo bastante, mas nem o sofrimento me paralisa. É isso que ele está fazendo. Sejam irrepreensíveis como estão sendo até Jesus voltar. Capítulo 2, faça de Jesus o modelo, o exemplo de vocês. Vamos lá, capítulo 2, verso 1. Se há algum encorajamento em Cristo, se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só mente. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, verso 5. Ou seja, ele está convidando esse povo, essa igreja, a imitar a humildade e a obediência de Jesus Cristo. Eu gosto porque nesse texto,
Nesse capítulo ainda, ele vai usar uma expressão que eu acho extraordinária no finalzinho do verso 13. Ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, mostrando para a igreja, isso é muito importante, me permita aqui dar um conceito teológico. Paulo ensina o tempo inteiro que a salvação é pela graça. Não tem nada que eu faça que garanta a minha salvação. A salvação é pela graça, é um favor que eu não mereço. Eu acesso a graça pela fé. Paulo deixa claro que a salvação não é pelas obras. Porém, quando eu pego um texto como esse, ponha em prática a salvação de vocês. Me parece que Paulo está dizendo que as obras são feitas porque temos a certeza da salvação que carregamos. Nós não fazemos as obras para ser salvo, mas nós fazemos obras porque temos certeza da salvação que carregamos e queremos que outras pessoas conheçam Cristo através dessas obras e que vivam a salvação em graça pelo conhecimento que tiveram. Então, aqui no capítulo 2, Paulo está falando exatamente isso, que eles devem imitar a Jesus. Verso 5, seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo. Verso 12, finalzinho, ponham em prática a salvação de vocês. Então, capítulo 2, ele está falando, pensem como Jesus, ajam, coloquem em prática a salvação de vocês. Depois ele vai fechar o capítulo 2 dizendo que vai enviar Timóteo, Epafrodito, vai enviar auxiliadores. Eu quero que você entenda que Paulo tem uma característica extraordinária de discipular pessoas. A gente vai ver que Lucas passou por Paulo, Tito, Timóteo, Epafrodito e muitos homens e mulheres. A gente vai ver aqui daqui a pouco a Evódia, a Sintique. Homens e mulheres foram discipulados por Paulo. Paulo foi deixando essas pessoas por onde foi passando para dar continuidade ao que ele começou. A gente vai ver isso. Capítulo 3. Agora Paulo vai falar para eles tomarem cuidado. Cuidado com os falsos ensinos. A gente já viu isso. Essas cartas estão sendo escritas quando Jesus já tinha ascendido aos céus. As pessoas estão esperando Jesus voltar e não volta. Roma está pressionando o povo. O judaísmo está falando, volte às práticas judaicas. Então Paulo aqui mais uma vez vai falar, cuidado. Verso 2. Capítulo 3, verso 2. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão, a circuncisão na pele e não no coração. Pois nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, embora eu mesmo tenha razão para ter tal confiança. Por quê? Porque Paulo foi judeu, Paulo era um circuncidado. Ele está falando, olha, eu que sou, não estou confiando nisso, gente. É isso que ele está ensinando aqui. Então ele vai, no capítulo 3 ainda, dizer, olha, verso 13, nem eu mesmo já considero ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Eu vou me esquecendo das coisas que ficaram para trás e vou avançando para as que estão adiante, prosseguindo o alvo. O que Paulo está dizendo aqui? Nós estamos juntos. Se vocês acham que eu já me considero pronto, isso não é verdade. O que eu faço é ir me esquecendo das coisas que ficaram para trás e continuar perseguindo o alvo que é Cristo Jesus. Paulo está dando um ensinamento profundo. No capítulo 1, feedback. Eu oro, sou grato o que Deus tem feito na vida de vocês. Mas continuem, não sejam irrepreensíveis, não deem motivo de escândalo. No capítulo 2, tenham a mente de Cristo. Vivam em unidade, pratiquem a salvação de vocês. No capítulo 3, cuidado, porque tem um monte de falso mestre querendo desviar vocês para coisas que parecem, a gente vai ver isso em outros textos do Paulo, parecem até espirituais. Tá? Continuem prosseguindo, perseguindo o alvo. Entra no capítulo 4 e agora ele vai dar instruções práticas. Instruções práticas. Mais uma vez,
Paulo deixando claro que o evangelho não é uma teoria. Capítulo 4, verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. A Bíblia vai dizer no Antigo Testamento que filhos são a nossa coroa. Ele está dizendo, vocês são filhos meus espirituais. Eu sou responsável por vocês no cristianismo. Vocês é a minha coroa, vocês são a minha alegria. Permaneçam assim firmes no Senhor. Instruções práticas agora. Permaneçam firmes. Olha o que ele diz. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento no Senhor. Duas mulheres na liderança da igreja cristã. Sim, peço a você, ideal companheiro de jugo, que as ajude, um homem, ajudar ela, por lutar ao meu lado na causa do evangelho, como Clemente e com os meus demais cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se, instruções práticas, sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Paulo já falou das tribulações, Paulo já falou das perseguições, mas ele está falando, alegrem-se. A amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos. Olha as instruções práticas para a vida diária. O capítulo 4, Paulo dando essas instruções práticas. Depois, no verso 10, em diante, Paulo agradecendo as ofertas deles. Uma comunidade, Paulo deixando claro que Filipenses era uma comunidade generosa, que ajudou muito ele. Ele está dizendo, olha, eu aprendi a viver, no capítulo 4, a partir do verso 10, ele vai dizer, olha, eu aprendi a viver em todas as circunstâncias, quando eu tinha e quando não tinha, mas eu sou grato porque vocês me ajudaram. Ele está dizendo, se não viesse, eu não morreria, mas eu sou grato pelo que vocês fizeram. A gratidão pelo auxílio dos filipenses. O que eu vejo é uma igreja de Filipo que cresceu, nasceu em meio à oposição. Mas quando cresceu, manifestou a alegria do Senhor. Aquele que instala, ao contrário do que nós vimos antes, né? Uma igreja que estava perdendo o primeiro amor em Efésios. O que nós estamos vendo agora é uma igreja que está alegrando o coração de Paulo. É Paulo dizendo, siga o alvo, esquecendo, siga o alvo, eu faço como? Esquecendo das coisas que ficaram para trás, esquecendo do judaísmo, esquecendo das pessoas que eu persegui, esquecendo das pessoas que eu matei. Agora, eu não posso mudar o meu passado, eu vou fazer o melhor com o que eu posso fazer no presente para viver o futuro. Então, Paulo, se eu pudesse resumir, está ensinando Filipe, a comunidade de Filipe, os filipenses, a viver para Cristo. Viver com a mente de Cristo, praticando ações dignas de quem sabe que já foi salvo, combatendo a ansiedade, trocando toda a ansiedade por orações e súplicas, olhando, esquecendo do que já ficou para trás e olhando para Cristo Jesus, ajudando as lideranças, brilhando como estrelas, sabe? Mostrando Cristo Jesus através da sua vida. É isso que Paulo está falando à comunidade de Filipe. Observa que nós estamos aqui numa sequência bíblica que começou em Romanos. Paulo falando à comunidade de Romanos. Depois nós fomos ali para as outras cartas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Paulo falando com a comunidade de Corinto. Nós fomos para Gálatas, Efésios, Filipenses, uma série de cartas onde Paulo está falando com estas comunidades. Nós vamos ver outras que Paulo não teve a honra de inaugurar a igreja, mas ele vai ter a honra de ensinar a igreja. Então, acompanhe conosco os próximos vídeos e você possa entender tudo isso que está acontecendo na história da igreja primitiva, as primeiras igrejas cristãs que conhecemos. Que Deus te abençoe, graça e paz.